Boa noite, irmãos e irmãs. Uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui nesta noite através deste canal para estarmos cultuando, adorando o nosso Deus. Agradecemos ao Senhor por mais uma semana que Ele nos concedeu e pela oportunidade de estarmos em mais este culto, em mais este domingo aqui para adorá-lo. Vamos ter uma oração de louvor e adoração ao nosso Deus neste momento, antes de estarmos louvando a Deus com um cântico. Pai bendito, Deus de amor e bondade, somos-te gratos, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Somos-te gratos, Pai amado, pelo teu amor, ó Deus, para conosco, pela tua presença, ó Deus, pela grandeza, ó Pai do Senhor. Obrigado, Deus amado, por mais este culto, Senhor Deus, pela oportunidade que temos de estar aqui te adorando, cultuando e bendizendo, Pai, o teu nome. Senhor, fale conosco nesta noite através, ó Deus, dos cânticos e através da tua palavra também, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando a Deus com o cântico nesse instante. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com a vida de cada um dos irmãos. Essa canção que nós vamos entoar agora diz sobre a maravilhosa graça do Senhor, sobre o seu infinito amor. Eu queria te convidar a estar louvando junto com a gente nesse momento.
estar fazendo a leitura com os irmãos neste momento no livro de Mateus 19, dos versículos 16 até o 22. O jovem rico. Eis que alguém, aproximando-se, perguntou-lhe: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhes perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Respondeu-lhe o jovem: Tudo isto tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Aqui nós vemos uma pergunta deste jovem dirigida a Jesus. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nós vivemos hoje num mundo de interrogações. Na maioria dos diálogos sempre surgem interrogações, questionamentos, perguntas, algumas delas pertinentes de respostas, umas com respostas fáceis, outras às vezes difíceis de responder. Assim na nossa vida secular, como também em relação à palavra de Deus, em relação à palavra, a Bíblia, muitos textos eles são marcados por interrogações. Eu te desafio agora a estar buscando aí na sua memória, principalmente agora nesse período de quarentena, né? Eu já vi muitos pais preocupados com as perguntas que os filhos têm feito. Pais que às vezes têm tido a responsabilidade de ajudar, têm tido a responsabilidade de ser agora ali meio que o professor dos seus filhos. Até alguns vídeos, né, os pais brincando, né, puxa, o professor tinha que mandar a tarefa para a gente primeiro, para a gente estudar, para saber responder para o nosso filho, para que a gente não possa ser surpreendido. E na verdade é assim, as crianças, né, muitas vezes surpreendem os pais com perguntas que jamais a gente imagina que eles vão fazer, de onde que eles tiraram aquilo, e eles tiram algumas perguntas e a gente acaba ficando sem respostas. Hoje, diante desta situação em que nós temos vivido, né, desta pandemia, por exemplo, nós temos tido algumas perguntas sem respostas. A medicina tentando arrumar uma explicação, tentando arrumar uma vacina, um medicamento para combater, a ciência também focada no estudo, porém até agora nenhuma resposta concreta foi ainda achada. E diante disto, diante de tanta dúvida, as autoridades também ficam sem uma resposta. Por exemplo, muitas vezes eles não sabem se abrem o comércio, tentando recuperar algumas empresas, o emprego de milhares de pessoas, ao mesmo tempo em que tem milhares de pessoas morrendo infectadas pela doença, isso no mundo todo. Ou se eles fecham tudo para tentar conter a propagação do vírus, enquanto isso muitas empresas estão fechando as portas, demitindo milhares de funcionários e muitas pessoas, até mesmo morrendo de fome. A verdade é que diante de muitas perguntas, diante de muitos questionamentos, a gente não sabe, às vezes, como agir. A palavra de Deus, ela tem muitas perguntas também, e nós podemos exemplificar aqui algumas delas. Adão, por exemplo,
ao estar ali no jardim, cultivando, cuidando com todo o amor, com todo o carinho, no primeiro momento em que ele percebe que ele desobedeceu a Deus, ele se esconde. E Deus, conhecendo e sabendo todas as coisas, faz a ele uma pergunta: Adão, aonde estás? Ou seja, depois de um momento de ter experimentado a graça de Deus, no momento em que ele percebe esse distanciamento, ele agora procura se esconder, ele procura se afastar de Deus. Pedro também, tão impulsivo, tão convincente, dizendo que ele daria a sua vida por Cristo, que ele faria tudo por amor a Jesus, mas no momento em que ele nega a Cristo também, agora Jesus chega a ele com uma pergunta muito franca, muito sincera, e pergunta: Pedro, tu me amas? Veja bem que a pergunta de Jesus ali a Pedro é uma forma meio que de dizer: Pedro, apesar de você ter me negado, eu olho pela sua vida, eu estou cuidando de você. Depois de um momento de exaltação, de um momento de vitórias na sua vida, ao experimentar agora também a negação, o momento em que ele nega a Jesus, Jesus se aproxima dele e faz esta pergunta. E talvez Pedro ali, diante da dificuldade de responder, mas a verdade é que Jesus se aproximou de Pedro novamente. Da mesma forma que Elias, depois de derrotar lá os profetas de Baal, ao ser ameaçado agora pela Jezabel, ele se esconde, ele vai até uma caverna, quando chega ali o anjo do Senhor e pergunta, que fazes aqui, Elias? Pilatos também uma autoridade no Império Romano, alguém que estava ali, que tinha o poder de julgar, de soltar, de fazer uma coisa ou outra. Ele, diante de uma pergunta, ele não soube como responder, ao passo que ele fez uma outra pergunta também: o que farei de Jesus, chamado o Cristo? Porque ao mesmo tempo que ele percebia, que ele via a inocência em Jesus, que ele queria libertá-lo, ele era pressionado pelas autoridades, ele era pressionado pela multidão, e diante daquela situação, ele meio que lavou as mãos, entregando agora Jesus para ser crucificado. Da mesma forma, em Atos 16:31, uma história com um desfecho um pouco diferente, mas quando Paulo e Silas estavam ali na prisão, agora diante do rompimento daquelas grades, aquele carcereiro, ele se rende ali aos pés de Cristo, ele percebe, ele reconhece que ele precisava de algo mais na sua vida, e ele faz uma pergunta também importante, como a deste jovem que nós citamos aqui no nosso texto. E ele chega a perguntar: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E a resposta ali de Paulo e Silas diante daquela pergunta foi: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aquele homem, diante desta pergunta, ele teve também, tomou a decisão certa, ele buscou a resposta certa. E aquele jovem do nosso texto, conforme nós lemos, o texto chega a dizer: mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Talvez de todas as perguntas que surjam na nossa vida, seja a pergunta dos nossos filhos, seja uma como essa de Pedro, de Elias, de Adão, como qualquer outra pergunta também que nos é dirigida, às vezes algumas que a gente não sabe responder, mas a mais importante é a pergunta deste jovem, porque a pergunta deste jovem é uma pergunta que exige uma resposta não somente
para esta vida, mas é uma pergunta relacionada à vida eterna. E o próprio Senhor Jesus Cristo, em um outro texto, ele chega a fazer uma pergunta com relação à vida eterna. Ele pergunta: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, a vida também, a concepção, a forma de mostrar a necessidade que nós temos da aceitação a Cristo da vida eterna, sendo também dirigida ao homem através de uma pergunta: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma e perder a sua vida? O texto que nós lemos diz que aquele jovem, ele era um jovem rico, uma pessoa bem realizada profissionalmente, uma pessoa sociabilizada, tinha muitas propriedades, um cidadão respeitado, um filho exemplar, uma pessoa de uma fina educação. Ele era uma pessoa religiosa, ele conhecia os mandamentos, as normas da igreja, tanto é que quando Jesus perguntou para ele sobre quais os mandamentos, ele falou: mestre, tudo isso eu tenho observado. E ainda nos outros evangelhos, de Marcos, de Lucas, faz a citação da parábola deste jovem e chega a dizer que Jesus, olhando para aquele jovem, percebeu a sinceridade no coração dele e que Jesus o amou. Jesus amou aquele jovem. E diante desta pergunta que ele fez para Jesus aqui, nós podemos entender a importância desta pergunta. Porque ele fez uma pergunta a respeito da vida eterna e ele fez a pergunta ela foi dirigida à pessoa certa. Ele fez a pergunta ao Senhor Jesus, aquele que é o próprio autor da salvação, aquele que pelo seu sangue, por amor a cada um de nós, nos deu a oportunidade de termos a vida eterna. E logicamente que se ele faz a pergunta endereçada à pessoa certa, a resposta também, ela seria uma resposta de uma importância, ela seria uma resposta certa. Porque aquele jovem, ao mesmo tempo, ele sabia que a resposta para tudo aquilo que ele estava procurando é de que a sua vida, a nossa vida, ela vai além da nossa existência física. É em relação à vida eterna. Quando nós pensamos sobre o valor da nossa vida física, a gente fica às vezes impressionado de ver como a vida às vezes nos surpreende. De um momento para outro, uma pessoa que está bem de saúde, de repente envolve num acidente trágico e perde a vida em um segundo. E às vezes, quando a pessoa perde a vida, eu nunca tive a oportunidade de participar assim de uma cerimônia, de um evento, de uma cremação, né, de um corpo, mas um amigo meu que esteve há alguns dias em um velório, em uma cremação, ele voltou e disse como ele ficou impressionado com aquela cena, né? Um corpo de aproximadamente 70 quilos, ao chegar ali agora diante daquela fornalha, ele volta em uns 2 quilos, de 1 a 2 quilos de cinza no máximo. Ou seja, a nossa vida, de um momento para outro, de um minuto para outro, ela perde todo o seu valor, fisicamente falando. Porém, este jovem, ele tinha consciência de que tinha algo mais importante, tinha algo que ia além disto. E à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, então agora, em que ele busca a decisão correta, aqueles que tomam a decisão correta em relação a esta pergunta mais importante, a palavra de Deus diz que eles serão glorificados com Cristo em uma vida gloriosa de imortalidade, uma vida eterna juntamente com Ele, porque Cristo morreu para nos salvar e para dar-nos o seu
perdão através da morte, através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Porém, diante daquela pergunta importante, dirigida à pessoa certa, tendo a resposta certa, o texto chega a dizer que aquele jovem, ele retirou-se triste, porque ele tomou a decisão errada. Ele sabia, ele observava, ele tinha noção de que precisava de algo mais, mas na hora de decidir, ele decidiu da forma errada. E isto trouxe uma consequência também para ele, para a sua vida, muito triste em relação à eternidade. E quantas vezes a gente vê também pessoas que conhecem, que sabem a resposta, que sabem que Jesus é o caminho, que sabem que Jesus é a salvação, mas têm preferido dar ouvidos às vezes à multidão, têm preferido dar ouvidos às vezes ao seu próprio comportamento, procurando viver uma vida da sua forma, tomando atitudes erradas. Assim aconteceu também, como nós já dissemos, faltando agora completar aqui, em relação à atitude de Pilatos, diante daquela decisão, embora ele tivesse percebido que Jesus era inocente, ele de alguma forma tivesse tentado ali libertar, fazer com que Cristo não fosse entregue, que Cristo não fosse crucificado, mas entre agradar às autoridades, entre agradar à elite ali do império, entre agradar às multidões e fazer aquilo que é certo, ele preferiu agradar as multidões. O clamor das pessoas, o clamor do povo prevaleceu e Pilatos então resolveu atender os pedidos e entregou Jesus à vontade deles. Ou seja, querendo contentar a multidão, ele soltou a Barrabás e mandou açoitar a Jesus, o entregando para ser crucificado. E diante desta pergunta, também uma coisa que nos deve levar a pensar a quem nós temos atendido diante desta pergunta tão importante à luz da palavra de Deus. As multidões, as amizades, aos prazeres ou ao convite de Cristo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E como não poderia ser diferente, da mesma forma que aquele jovem retirou-se triste, Pilatos também, ao preferir servir ali o império, ele também teve um fim muito triste. Alguns historiadores chegam a dizer que Pilatos ele teria cometido um suicídio, ele teria se suicidado. Ou seja, aquele momento de glória, aquele momento ali, trouxe a ele ainda uma dor maior, trouxe a ele um sofrimento maior, e ao passo que acabou tirando a sua própria vida, segundo alguns historiadores. Judas também, como nós sabemos, ao trair ali a Jesus por aquelas moedas de prata, com aquele beijo da traição, daquela forma que ele fez, ao ver agora Cristo, que era santo, que era perfeito, sendo morto, sendo entregue ali para ser crucificado, o remorso toma conta da sua vida e aquelas moedas não valeram nada além do enforcamento, além do suicídio da sua vida. Diante de algumas perguntas, diante de algumas pessoas que tomaram a decisão errada, nós vimos aqui uma pessoa que tomou a decisão certa, aquele carcereiro. O texto diz que ele respondeu afirmativamente e tomou a maior decisão da sua vida, aceitando ali aquela pergunta, diante daquela pergunta, tendo uma resposta correta. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Qual tem sido
a minha resposta, qual tem sido a nossa resposta diante da pergunta mais importante da nossa vida. Que nós estejamos pensando realmente que após a nossa morte, de nada valerá se nós vivemos num palacete ou numa casa simples, se nós tivermos o carro mais caro, o carro exclusivo, ou se nós andávamos numa vida de simplicidade, se viajamos, se conhecemos o mundo, ou se vivemos aqui numa vida de simplicidade também. O que fará a diferença é onde nós iremos passar a nossa eternidade. E onde nós iremos passar está relacionado, está vinculado à nossa decisão diante desta, que é a maior de todas as perguntas, que é a pergunta mais importante. E que todos nós aqui possamos estar respondendo como aquele carcereiro realmente, entregando a Cristo o nosso coração, entregando a Cristo a nossa vida. Eu quero orar neste momento pela sua vida, agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos compartilhando aqui a sua palavra e também por aqueles que postaram alguma mensagem aqui, fazendo algum pedido de oração, e ainda alguém que quiser colocar algum pedido poderá estar nos enviando uma mensagem que a gente estará orando posteriormente. Após esta oração, nós estaremos ainda tendo mais um cântico de louvor ao nosso Deus. Pai bendito, Deus de amor e bondade, agradecemos, Senhor Deus, pela importância, Pai, da Tua palavra. Agradecemos, ó Deus, porque diante de tantas perguntas, ó Deus, na nossa vida, nós temos, ó Deus, esta que é a pergunta mais importante, Pai. De onde nós passaremos, ó Deus, a eternidade? Que possamos, Senhor Deus, realmente, ó Pai, olhar, ó Deus, somente para Jesus, crendo, ó Pai amado, no Teu sacrifício, ó Deus, na Tua morte, pelos nossos pecados, ó Deus, e que possamos, ó Deus, realmente estar entregando o nosso coração, a nossa vida a Ti, procurando viver, ó Deus, uma vida na Tua presença, respondendo, ó Deus, a esta pergunta da maneira correta, entregando, Pai, a Ti a nossa vida e o nosso coração. Esta, ó Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Também, ó Deus, olhe por aqueles pedidos, ó Pai, por aquelas pessoas, ó Deus, que têm necessitado, que nos enviaram uma mensagem aqui. Tu conheces, ó Deus, a necessidade de cada uma, seja, ó Deus, a enfermidade, seja a necessidade espiritual. Senhor, Tu conheces e olhe, Pai, para cada vida, ó Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Jesus, o Senhor é a nossa luz. Jesus, o Senhor é a nossa salvação. Jesus, o Senhor é aquele que um dia veio a este mundo, morreu lá na cruz, ressurgiu dos mortos e vivo está ao lado do Pai. Mas o Senhor Jesus também é aquele que um dia irá regressar para buscar a sua igreja. E eu quero estar entre aqueles que serão buscados pelo Senhor. Você, meu irmão, aceite a Jesus, entregue a sua vida a Jesus, para que você possa estar na presença do Senhor no dia que Ele vier buscar a sua igreja.
nós ansiamos tanto esse dia glorioso, esse dia maravilhoso em que o Senhor voltará para nos buscar. Ó Deus, nós estamos aguardando a Tua vinda e que nós possamos mesmo estar com o nosso coração preparado para esse dia tão maravilhoso, Pai, para cada um de nós. Ó Deus, nós queremos esperar esse dia com ansiedade e temos certeza, ó Pai, de que a glória junto do Senhor será maravilhosa e que cada um, ó Deus, que está participando deste momento, deste louvor, do culto, esteja mesmo também preparado para a volta do Senhor Jesus. Que nós, ó Deus, não estejamos relaxados, mas que possamos estar mesmo com o nosso coração totalmente voltado para o Senhor, ó Pai, e esperando esse dia maravilhoso em que será a Tua volta, ó Pai. Obrigado mesmo por esse momento e por estarmos cantando algo tão precioso, ó Pai. Não seja apenas dos lábios, mas seja do nosso coração, no nome de Jesus. Amém.